Olá, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e está começando mais um vídeo aqui no meu canal sobre a supremacia das Escrituras, tema das lições bíblicas do primeiro trimestre para adultos da CPAD. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, curta este vídeo, compartilhe e, se você desejar, você também pode inscrever-se no meu canal. Nós vamos direto ao assunto, porque queremos aproveitar bem o tempo. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 11, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 4, e diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui nós já temos a expressão, o termo polissêmico, cheio do Espírito Santo, que Lucas utiliza em Lucas Atos, né? Lucas é o autor tanto do Evangelho, o terceiro Evangelho, como também de Atos. E em Lucas Atos, ele utiliza por 14 vezes, de maneira textual, a expressão cheio do Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 15, aquela menção de João Batista, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Depois, no mesmo capítulo 1, versículo 41, a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, e quando Maria cumprimentou Isabel, a criancinha João Batista saltou no ventre de sua mãe, e ela, Isabel, foi cheia do Espírito Santo. Em Lucas 1 ainda, versículo 67, a Bíblia diz também que Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, agora é Jesus que é mencionado como cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado. E quando nós vamos para o livro de Atos, essa expressão acontece também 10 vezes. No capítulo 2, versículo 4, todos conhecem, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 4, versículo 8, Pedro, perante o Sinédrio, estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 31, a igreja estava sendo perseguida, mas diz a Bíblia, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 3, um dos primeiros requisitos para ser um dos primeiros diáconos da igreja primitiva era ser justamente cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 5, Estevão foi eleito diácono. Por quê? Porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, a Bíblia menciona ali que Estevão, após a sua pregação, as pessoas ali, o Sinédrio, taparam os ouvidos, pegaram em pedras para apedrejar Estevão, o que de fato aconteceria logo em seguida, mas diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. No capítulo 9, versículo 16, Ananias orou por Saulo para que Saulo também fosse cheio do Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 24, Barnabé estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 13, versículo 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mágico. E no capítulo 13, versículo 52, os discípulos da igreja de Antioquia da Pisídia estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Satanás detesta essa expressão, mas o Senhor se alegra, porque o desejo do Espírito Santo é que todos nós sejamos inteiramente dominados por ele e tenhamos também a capacitação para pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas a verdade prática também nos diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então aí está, a lição de hoje trata justamente desse padrão, o
padrão, o modelo, não é? Que nós adotamos, baseado, sobretudo, em Lucas Atos. Não apenas em Lucas Atos, né? Porque também nós derivamos as doutrinas pentecostais do Novo Testamento de maneira geral, mas principalmente, como veremos aqui, de Lucas Atos. Na introdução, o autor diz que esses 2 volumes, Lucas Atos, são do médico amado, né? Lucas é chamado assim por Paulo em Colossenses, uma de suas cartas da prisão, ou seja, Lucas relatou, né, que Paulo esteve preso em Roma por 2 anos, e foi justamente nesse período que Paulo escreveu as cartas da prisão. E numa delas, Colossenses, as outras são Filipenses, Efésios e Filemão, mas em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo chama Lucas de médico amado. E o autor da lição diz que esses 2 volumes desse médico amado foram escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Ou seja, Lucas Atos não são apenas livros biográficos ou historiográficos, mas são também teológicos. Não tem apenas descrição, mas também apresentam prescrição. São livros normativos, são livros que também servem para fins doutrinários, fins teológicos, porque Lucas, enquanto narrava, nós vamos ver aqui, ele também fazia teologia, por assim dizer. Lucas era perfeitamente um teólogo. Eu tenho dito, aliás, que no livro de Atos, especialmente, nós encontramos pelo menos 4 teólogos. Paulo, o principal, porque há 7 discursos de Paulo em Atos, ou seja, a teologia paulina não está restrita às suas 3 epístolas. Você tem teologia paulina também dentro do livro de Atos, e é isso que eu abordo na minha obra aqui, ó. Paulo, o Príncipe dos Pregadores, que é o livro, é o 6º livro da série Pregadores da Bíblia. Esse livro ele é feito justamente com base nos 7 discursos de Paulo constantes de Atos. E você há de convir comigo que esses discursos são altamente teológicos. Então, teologia paulina dentro da narrativa lucana. Mas não somente teologia paulina você encontra em Atos, você tem também Pedro. Pedro também era um teólogo, teologia petrina. Há pelo menos 4 discursos de Pedro em Atos. E no meu livro, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, eu também abordo isso. Você tem também a pregação de Estevão, que é o discurso mais extenso dentro do livro de Atos. Aqui também no meu livro Estevão, né? O primeiro apologista do Evangelho, eu abordo isso, modéstia à parte, com clareza. Então, você tem aí mais um teólogo dentro do livro de Atos. E além de Paulo, Pedro e Estevão, você tem também o próprio Lucas, que, como eu já disse, não é um mero narrador ou historiador. Lucas era também um teólogo, um homem que andou com Paulo, aprendeu com Paulo, não somente com Paulo, com outros também. E Lucas, claro, ele tem também o seu próprio perfil como teólogo. Claro que não existem diferenças, a rigor, entre as teologias paulina, lucana, petrina, joanina. Eu não gosto dessa abordagem de que há teologias diferentes. Existem abordagens diferentes, mas a teologia bíblica é uma só. A Bíblia é uma harmonia perfeita, e quando você estuda Atos, você vai ver que o próprio Paulo ele ensina sobre o batismo no Espírito Santo em Atos 19. Lucas narra, mas quem ensina ali é o próprio Paulo. Então, não convém aí dizer que apenas Lucas ensinou sobre o batismo do Espírito Santo e Paulo, nas suas epístolas, ele não trata disso. Sim, nas epístolas ele pode não tratar diretamente, mas não se esqueça que você tem teologia paulina também dentro da narrativa lucana. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é que teologia paulina, teologia petrina, teologia joanina e etc., marcana, mateana, tudo isso, na verdade, converge para uma única teologia sob a direção do Espírito Santo, que é a teologia bíblica.
né? Há muitas pessoas que fazem essa compartimentação, né, para apresentar o assunto de maneira didática, mas há também aqueles que lamentavelmente querem encontrar contradições ou sugerir, né, pelo menos, ainda que não admitam, mas muitas vezes querem sugerir que a teologia lucana é diferente da teologia paulina e assim por diante. Alto lá, cuidado com isso. Mas vamos adiante. O primeiro tópico da nossa lição, então, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Aí vem o primeiro ponto, o Espírito Santo no Evangelho, né? O autor enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, e antes disso ele fala do precursor, claro, João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Eu abordo também sobre João Batista no livro da série Pregadores da Bíblia, esse aqui, ó. João Batista, o pregador politicamente incorreto, né? Se João Batista andasse hoje, veja que é um título provocativo. Se ele andasse na terra hoje, ele seria um pregador politicamente incorreto, haja vista a contundência da sua mensagem. Mas João Batista, o precursor de Cristo, foi aquele que falou, inclusive, do batizador Jesus, né? Ele apresenta Jesus, inclusive, como Batista. Veja que João Batista, ele tinha esse nome que ele batizava em águas, mas ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro que é maior do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, Jesus também é batista, só que o batismo de Jesus é diferente. É um batismo com Espírito Santo e fogo. Aliás, se você quiser entender bem essa expressão, batismo no Espírito Santo e fogo, ou com o Espírito Santo e fogo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal especificamente sobre isso, né? Para você entender, porque muita gente não entende. Muitos falam que eram 2 batismos e tal. Então é bom você entender bem essa expressão batismo no Espírito Santo e fogo. Veja lá o vídeo que eu estou recomendando. Então, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, né? Começando pelo precursor, João Batista, mas menciona também Isabel e Zacarias, seus pais, que também eram cheios do Espírito Santo. Menciona a concepção virginal de Jesus, né? Às vezes os teólogos falam de nascimento virginal, mas eu penso que o termo mais apropriado é como está aí na lição mesmo, concepção virginal, porque não houve conjunção carnal para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Simeão também, e assim por diante. E o próprio Cristo, né, que é apresentado como batista, como batizador, em Lucas 3, versículo 16. O segundo ponto, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ali o Espírito Santo descendo sobre Jesus, quando Jesus foi batizado em águas, orando ele, diz Lucas. Ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea, a forma de uma pomba, né? Então, ali nós vemos a manifestação, inclusive, da Trindade. O Pai bradando do céu, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho saindo da água e o Espírito descendo ali em forma de pomba. Também, nesse ponto, o autor menciona a confirmação de Jesus como o Cristo. João Batista até cita isso lá em João, capítulo 1, versículos 32 e 33, porque ele disse: aquele sobre quem lhe foi revelado, né, que aquele sobre quem o Espírito Santo descesse, este era o Messias. O ponto de número 3, o Espírito Santo na tentação de Cristo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, como eu citei no início, para ser tentado, cheio do Espírito Santo. E ali ele venceu o diabo pela palavra, porque ele disse por 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo bateu em retirada. Mas Lucas deixa claro também que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então ele venceu Satanás pela palavra e pelo Espírito, até porque a palavra e o Espírito agem em conexão, né? Eles estão unidos. Jesus mesmo disse certa vez: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque as Escrituras e o poder de Deus estão casados.
O quarto ponto, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Ali, então, o autor enfatiza que Jesus foi conduzido também pelo Espírito Santo a Galiléia após o seu batismo, e ali ele dirigiu-se também, depois de ter pregado ali para algumas pessoas, ele também dirigiu-se a Nazaré, onde pregou naquela sinagoga. E você conhece muito bem aquela passagem que ele recebe o livro do profeta, o rolo, não é? Do profeta Isaías, e lê a parte, claro, alusiva à sua primeira vinda, porque Isaías profetizou mesmo sem ter conhecimento disso, né? Como nós percebemos ao ler a profecia de Isaías, que ele cita as duas vindas de Jesus como se fosse uma só, mas Jesus cita apenas a parte alusiva à primeira vinda. Ele lê até o ano aceitável do Senhor e fecha o livro do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu esta palavra sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu, né, para apregoar liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor, etc. Então, isso é muito importante. O Espírito Santo estava no ministério de Jesus. O segundo tópico, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Jesus é o paradigma de crente cheio do Espírito Santo. Claro que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele se fez homem, deu exemplo, em tudo foi tentado. Claro que ele foi tentado a partir da tentação externa, né? O diabo, o mundo, porque Jesus tinha uma natureza santa. Ele nunca foi tentado a partir da sua própria natureza, mas ele em tudo foi tentado de fora para dentro e venceu, né? E venceu, claro, porque também era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Mas muito bem, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro ponto, o Espírito Santo em Atos. O autor destaca que Lucas se conclui com a menção ali da promessa, não é? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E depois, no prólogo, você sabe o que é o prólogo, é aquela parte do livro inicial, introdutória, em que se apresentam pontos que serão destacados em toda a obra. Então, logo no prólogo da obra, você vê que ela se encaixa com a conclusão de Lucas. O prólogo de Atos se conecta com a conclusão de Lucas, porque em Atos ele começa a mencionar a história, né, a partir do ponto onde ela para em Lucas, e dirigindo, claro, a Teófilo, que certamente era ali alguém que estava patrocinando os escritos de Lucas. Claro que Lucas não escreveu só para Teófilo, ele dirigiu as palavras a Teófilo como destinatário original, mas claro, o plano ali de Lucas, e o plano de Deus sobretudo, era que Teófilo tornaria públicas aquelas palavras de Lucas a respeito de Jesus e da igreja em Lucas Atos. Então o autor fala da capacitação para pregar, né, de acordo com Atos 1 e 8, ou seja, o revestimento de poder era para pregar o evangelho. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele fala também da inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Veja, inauguração, não confunda inauguração com início propriamente dito. Quem iniciou a igreja, e isso é muito importante até quando estudamos escatologia, mas quem deu início à igreja foi o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo, quando desceu sobre a igreja, ele inaugurou, porque a igreja também foi criada, formada e feita. Criada, formada e inaugurada. Veja que Jesus soprou sobre os seus discípulos. Ali fala da formação da igreja, porque assim como o ser humano, ao ser formado, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, assim como também no que tange a Israel, naquela profecia de Ezequiel 37, o Espírito sopra sobre aquele exército, né, dos ossos secos que se juntaram e formaram um grande exército, mas não havia vida, e o sopro veio para que ali aquele exército tivesse vida na profecia, né? Da mesma forma, a igreja também recebeu essa vida do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo.
Mas depois, quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali houve a inauguração. Uma empresa pode iniciar as suas atividades, mas quando ela é inaugurada é quando ali começa a haver uma expansão. As atividades daquela empresa se tornam públicas. É esse o sentido de inauguração da igreja, ou de inauguração da era da igreja. A igreja já existia, mas a partir do dia de Pentecostes houve a inauguração histórica da igreja como agência de Cristo, a continuação da obra de Cristo, como diz lá em Atos 2:38. Por isso que nós não somos cessacionistas. Os cessacionistas dizem que a obra do Espírito, as ministrações do Espírito, elas só ocorreram no primeiro século e depois não foram mais necessárias. Hoje basta pregar a palavra. Mas a Bíblia é clara, não é? Pedro, usado por Deus, disse: essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Por isso que nós somos continuacionistas. Alguns dizem continuistas. A maioria dos teólogos dizem assim, né? Eu gosto do termo continuacionista, porque continuismo muitas vezes dá a ideia de uma coisa repetitiva e tal, e não é bem isso que acontece quando o Espírito Santo está nos capacitando, nos impulsionando, não é? Então, nós somos continuacionistas. Muito bem, o ponto 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O autor, então, cita ali a profecia de Joel, né? E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e sobre os servos e servos derramarei do meu espírito, né? E os discípulos foram cheios do espírito e falaram em línguas, como está lá em Atos 2, versículo 4. Então, ser cheio aqui, é importante dizer, eu falei no início que cheio do Espírito Santo é um termo polissêmico, ou seja, de acordo com o contexto, ele pode significar ser dominado pelo Espírito, pode significar uma dupla experiência, ou pode significar apenas ser batizado no Espírito. O que acontece aqui em Atos 2 e 4 é que eles foram, na verdade, batizados no Espírito Santo, revestidos de poder. E o autor destaca então os sinais do Pentecostes inaugural, né? O som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas como que de fogo. E ele destaca que somente o falar em línguas é que se repetiu nos outros Pentecostes, porque houve outros Pentecostes. Nesse livro aqui, modéstia à parte, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, eu discorro sobre os vários Pentecostes, né? Os vários derramamentos do Espírito Santo que aconteceram e que estão registrados em Atos. Por exemplo, em Jerusalém, você sabia que não houve só um Pentecostes? Teve aquele Pentecostes inaugural, que está em Atos 2, mas depois no capítulo 4 você vê um segundo Pentecostes, né? Atos 4, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali muitas almas foram salvas, foi um segundo Pentecostes. O Pentecostes em Samaria, né? Também conhecido como aquele Pentecostes samaritano, né? Que Deus usou poderosamente ali, Filipe. Aliás, no meu livro eu menciono aqui, Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Veja que minhas obras, a maioria delas, dessas mais recentes da série Pregadores da Bíblia, elas são obras que se referem ao livro de Atos dos Apóstolos. Então, no livro Filipe, o primeiro evangelista da igreja, eu abordo esse Pentecostes samaritano, o Pentecostes em Samaria, né, que está lá em Atos 8, que também teve a participação de Pedro e João, que foram enviados para lá. Né? O Pentecostes em Cesareia, na casa de Cornélio, também é conhecido como Pentecostes. Pentecostes em Antioquia da Síria, Chipre e também em cidades da Ásia Menor. Ali, de maneira implícita, também você percebe que houve derramamento do Espírito Santo nesses lugares. Pentecostes na Macedônia e na Caia, já na Europa. Pentecostes em Éfeso, esse é muito importante, quando Paulo instruiu aqueles primeiros discípulos que estavam em Éfeso a respeito do Espírito Santo. Ali, Paulo, ele é apresentado como doutrinador acerca do batismo no Espírito Santo. Quem falou que Paulo não ensinou sobre o Espírito Santo? É o que eu acabei de falar. É a
paracletologia paulina em Lucas, não é? Então você não tem a paracletologia ou pneumatologia, né? A paracletologia, na verdade, que está contida na pneumatologia, né? Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, paracletologia, mais precisamente, é o estudo das ministrações do Espírito Santo. Claro que Lucas é um autor que deu muito mais destaque ao batismo do Espírito Santo, ao padrão como ele acontece, não é? Como está claramente em Lucas Atos. E Roger Stronstadt destaca muito bem isso nesta obra Teologia Carismática de Lucas, né? Muito boa essa obra, uma obra seminal aí, né? Nessa área dos estudos de Lucas Atos. Então é muito importante. Tem também, aqui eu estou apresentando também, aqui ó, os fundamentos da teologia narrativa de São Lucas também. Howard Marshall, um autor importante também nesse campo. Então eu estou sempre cercado de livros. Espero que vocês sejam observadores para perceber que esses livros que estão aqui não estão por acaso. São livros que eu recomendo para você estudar. Os livros de minha autoria, tem também o livro de Atos, olha aqui, ó, de Stanley Horton, que obra extraordinária, Editora Vida. A obra de David Williams, R.C. Sproul também, embora a abordagem dele seja diferente, né? Mas também é importante você conhecer o outro lado, o lado cessacionista, né? O próprio Howard Marshall, no seu comentário sobre Atos. Tem a obra aqui também de Justo Gonçalves, né? Aqui ó, você pode ver aqui atrás. E assim por diante. Estou cercado aqui de, ó, olha esse comentário também de Lucas, de A.T. Robertson, da CPAD. Também muito bom. Comentário Esperança aí, não é? E assim por diante. São obras que você poderá utilizar na preparação, se você é professor, desta aula. Se você é aluno, você pode adquirir também para ir se aprofundando. Claro, se você não tiver como adquirir todas agora, vá adquirindo aos poucos, mas vá estudando, é importante crescer em conhecimento. Então, nesse livro aqui sobre Pedro, eu apresento um destaque aí de cada um desses Pentecostes. O Pentecostes samaritano, o Pentecostes na Macedônia, na Caia, o Pentecostes em Éfeso e assim por diante. E aí você percebe então, como eu já falei, a teologia paulina dentro da narrativa lucana, não é? Quando Paulo instrui aqueles crentes em Éfeso, a Bíblia não diz o número exato deles, né? Eram ali próximo de 10 a 12, né? No grego não dá para saber o número exato, que eram discípulos. Foram ali, eles conheciam apenas o batismo de João, mas foram discipulados por Apolo, que era poderoso nas Escrituras, mas quando esteve ali não conhecia de fato a paracletologia. Ele foi instruído depois, ponto por ponto, por aquele casal que também era amigo de Paulo, né? Priscila e Áquila, que era um casal de ensinadores. O ponto 3 desse segundo tópico, a expansão da igreja primitiva. O autor então destaca que primeiro houve a conversão de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, depois você vê mais 5.000, depois você vê o que aconteceu lá em Samaria, na casa de Cornélio e também as viagens de Paulo. Então, o poder do Espírito que veio sobre a igreja fez com que houvesse a expansão do reino de Deus na face da terra. Vamos então agora para o terceiro tópico para concluir. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Primeiro ponto, o revestimento de poder do alto, ou seja, como destaca o autor, o revestimento de poder está em vigor. Esta promessa é para nós. Não é? A experiência pode ocorrer, diz o autor, junto ou após a regeneração. Claro que isso do nosso ponto de vista. Porque, do ponto de vista de Deus, é claro, quando nós estudamos sobre o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, a gente vê que ele tem duas características. A subsequência, não é? E a separabilidade. Subsequência por quê? Ele vem depois da salvação, na linha do tempo de Deus. Ainda que a pessoa seja salva aqui e no minuto seguinte ela seja batizada no Espírito, ou seja, não é concomitante, existe a subsequência. Na casa de Cornélio foi o que aconteceu. Ele foi salvo e ao mesmo tempo
caiu sobre ele, sobre a sua família, o Espírito Santo. Ele foi batizado também no Espírito Santo, mas é uma bênção subsequente, porque é um revestimento. Revestimento é para quem já está vestido. Quando eu coloquei essa camisa, eu me vesti. Se eu colocar um casaco por cima, um paletó, eu estarei me revestindo, né? Revestimento é para quem já está vestido. Nós estávamos nus, desprovidos da graça de Deus, mas recebemos vestes de justiça, e para quem já está salvo, não é? Porque o batismo do Espírito Santo não é para salvar ninguém, não é para confirmar a salvação, é um revestimento de poder para quem já é salvo. Se alguém partir para a eternidade sem ser batizado com o Espírito Santo, está salvo. O batismo com o Espírito Santo não salva. Por isso que nós evitamos o termo segunda bênção, porque muitos confundem segunda bênção com algo que tem a ver com a salvação, que confirma a salvação. Não, é apenas no sentido de um revestimento de poder para quem já é salvo. Então é isso que o autor destaca, a subsequência, a separabilidade, ou seja, os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque Jesus já havia soprado sobre eles, está escrito lá em João capítulo 20, versículo 22, e o autor então destaca as bênçãos decorrentes do batismo no Espírito Santo. Quais são elas? A pregação poderosa, a pregação ungida, aquele que está cheio do Espírito, aquele que está dominado pelo Espírito, aquele que é batizado pelo Espírito, no Espírito Santo, pelo Espírito no corpo de Cristo, é um tipo de batismo. Agora, aquele que também é batizado no Espírito, cujo agente é o próprio Senhor Jesus, porque João Batista disse, ele vos batizará, né, com o Espírito Santo e fogo, ou no Espírito Santo e fogo. Então, quem recebe esse batismo no Espírito Santo, prega também de maneira poderosa, segundo nós pentecostais cremos, com todo respeito aos nossos irmãos que creem de maneira diferente, não é? Também a vida vitoriosa, e o autor cita aqui Atos 6, 8 a 10, numa referência a Estevão, não é? Tenho também o livro aqui sobre Estevão, que eu explico também sobre a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e um homem que tinha boa reputação, e assim por diante. E a adoração mais profunda, né? O ponto 2, as línguas como evidência inicial. Isso precisa ser muito bem destacado. Está de acordo com a nossa declaração de fé, né? Que nós cremos, claro, que o batismo no Espírito Santo tem várias evidências, mas a evidência inicial é o falar em outras línguas. O autor então fala da glossolalia, que é um termo técnico para as línguas da parte do Espírito, né? Que, conforme ele explica, podem ser línguas aqui da terra ou podem ser línguas do céu, angelicais, por assim dizer. Ou seja, línguas aqui na terra seriam línguas xenolálicas, mas mesmo assim, línguas que a pessoa, quando sob o domínio do Espírito, claro, ela não conhece, ela não sabe, ela nunca estudou, né? Então veja, o termo glossolalia é um termo geral para línguas da parte do Espírito. E o termo xenolalia são línguas estrangeiras, que são conhecidas na terra, mas desconhecidas, aquele que a pronuncia desconhece, porque ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Digamos, por exemplo, que eu comece a falar aqui agora em coreano. Eu não sei coreano, né? Então, se eu falar da parte do Espírito, eu nunca estudei, mas, embora seja uma língua conhecida, né? Uma língua que no caso seria xenolálica, eu que estou sendo usado não a conheço. Foi o que aconteceu também no dia de Pentecostes, porque aqueles cerca de 120 crentes, eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e as pessoas ouviam o que eles diziam na sua própria língua. Então ali foi uma manifestação que nós chamamos de línguas da parte do Espírito xenolálicas, ou seja, línguas estrangeiras. E o autor explica aqui então essa questão da glossolalia e fala do padrão, que eu já citei. Em Cesareia, em Éfeso, houve a mesma coisa. As pessoas foram batizadas e começaram a falar em línguas. Então aí você tem um exemplo de como Lucas, ao apresentar esses exemplos, claro, relatando o que o Espírito Santo fez, mas aí constrói-se um padrão. O livro de Atos, aliás, Lucas Atos, apresenta um padrão, um modelo, e por isso que Paulo, em sintonia com Lucas, disse que as línguas não devem ser proibidas, né?
Porque as línguas, elas têm, primeiro, claro, elas são o sinal inicial do batismo no Espírito, mas elas também edificam o seu portador, né? Veja que o dom de línguas é o único dom que edifica o seu próprio portador. Os outros dons são para edificação coletiva, mas as línguas, quando de fato provenientes da parte do Espírito, porque lamentavelmente tem muita falsificação nesse campo, mas as línguas da parte do Espírito, quando dadas pelo próprio Espírito, elas edificam o seu portador. E o ponto 3, o último ponto, não é? A plenitude do Espírito Santo. O autor destaca que não ficou restrita essa plenitude ao primeiro século, né? Como dizem os cessacionistas, como o próprio John MacArthur, que é o mais famoso de todos, talvez, né? Você sabe que John MacArthur é um grande ensinador, ele é dispensacionalista. Eu cito obras dele quando eu falo de escatologia, mas infelizmente ele tem uma conduta antipentecostal. E no meu livro, Barnabé, esse aqui mais embaixo, eu fiz um capítulo em que eu me contraponho aos argumentos de John MacArthur, que é um servo de Deus. Nós não temos assim nada contra ele, no sentido que hoje em dia as pessoas estão aí odiando umas às outras, né? Nós consideramos John MacArthur nosso irmão em Cristo, mas lamentavelmente ele é antipentecostal, ele não é apenas cessacionista, porque há muitos cessacionistas que são elegantes. No caso de John MacArthur, lamentavelmente, ele verbera contra o pentecostalismo, fala de verborragia naquela sua obra Fogo Estranho, né? Mas neste livro, modéstia à parte, eu apresento uma resposta bíblica às opiniões, a meu ver, muito preconceituosas da parte do nosso irmão MacArthur. Então, o autor destaca que o início da dispensação do Espírito Santo, veja que o autor é também dispensacionalista, assim como também a nossa própria declaração de fé é dispensacionalista. Muitas pessoas não entenderam ainda que a Assembleia de Deus é dispensacionalista desde a sua origem. Desde 1916, quando foi publicada a nossa Declaração de Verdades Fundamentais, a Assembleia de Deus já é dispensacionalista clássica. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você faça valer na sua vida aquilo que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe, e se você desejar, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.